Olá pessoal, professor Josias Santana do canal Platina na Física aqui falando, e nesse vídeo iremos continuar a resolução dos exercícios propostos do capítulo 1 do livro Fundamentos da Física, volume 3, nona edição do Ramalho. No vídeo anterior, nós fizemos o item A e o item B da questão P11. Hoje nós vamos continuar pelo item C dessa questão P.11. Para a gente relembrar aqui, nós tínhamos uma carga Q1 a uma distância de 6 centímetros dessa outra carga Q2, onde aqui essa minha carga Q1 ela tem um sinal positivo e essa carga Q2 tem um sinal negativo. Os valores de Q1 e Q2 já estão aqui no enunciado. No item A, a gente calculou a intensidade da força de atração entre essas duas cargas. No item B, a gente calculou a intensidade da força resultante sobre uma carga Q3, quando ela é colocada exatamente aqui no meio dessas cargas. E agora a gente vai ter que calcular, saber onde é que eu preciso colocar essa carga Q3, de modo que ela fique em equilíbrio apenas sob a ação dessas forças eletrostáticas. Uma coisa que é certa vai ser o seguinte: essa carga Q3, para que ela fique em equilíbrio, a força que uma das cargas faz sobre ela vai ter que estar apontando para um lado, e a força que a outra carga faz sobre ela vai ter que estar apontando para o outro lado. Se nós observarmos, a carga Q3 ela é uma carga de sinal positivo. Então, Q1 vai estar interagindo com ela, fazendo uma força de repulsão. Então, se eu colocar aqui a carga Q3, eu preciso que a relação da carga Q3 com a Q1 seja, por exemplo, aqui indo para a direita. Quando eu fizer aqui a interação dela com a Q2, como a Q2 ela é uma carga positiva, o que é que acontece? Ela vai ter uma força de atração. Se eu colocar a minha força, a minha carga Q, entre a carga Q1 e Q2, ambas as forças vão estar apontando para o mesmo lado. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Que nesse lado aqui a gente tenha a interação da carga 1 com a carga 3, e para esse outro lado aqui você tenha a interação da carga 2 com a carga 3. Logo, nós vamos ter que colocar essa minha carga Q3 a uma certa distância D da minha carga Q2. Então pronto, vamos escrever aqui as forças que a carga 2 faz sobre a carga 3 e as forças e a força que a carga 1 faz sobre a carga 3. A força que a carga 1 faz sobre a carga 3 é quem? K, Q1, Q3, dividido pela distância 1/3 ao quadrado. A força que 2 faz em 3 é quem? K, Q2, Q3, dividido pela distância 2/3 ao quadrado. Para ela ficar em equilíbrio, nós vamos ter o quê? Que essas duas forças têm que ser iguais. Com isso, nós temos o quê? F 1/3 vai ter que ser igual a F 2/3. Substituindo esses valores, nós temos o quê? K, Q1, Q3, dividido pela distância 1/3 ao quadrado, tem que ser igual a quem? K, Q2, Q3, dividido pela distância 2/3 ao quadrado. Aqui, nós já observamos o seguinte detalhe. Vai independer do meio, pois a constante é eliminada, e também independe do valor da carga que eu coloque como Q3, pois elas também vão se cancelar. Dessa forma, nós vamos ter o quê? Q1 sobre D1/3 ao quadrado é igual a Q2 dividido por D2/3 ao quadrado. Então aqui basta a gente fazer as substituições. Lembrando que a distância 2/3 nós chamamos aqui de D, e a distância
3 vai ser quem? Vai ser a distância de 1 até 2, somado com a distância de 2 até 3. Ou seja, a distância 3 vai ser 6 mais D. Vamos escrever assim também, ó. Passar tudo que é carga para um lado e tudo que é distância para o outro. Eu vou escrever D23 dividido por D13, tudo isso elevado ao quadrado, tem que ser igual a quem? Ao meu Q2 dividido pelo meu Q1, onde o meu Q2 vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 8, dividido aqui por Q1, que é 8 vezes 10 elevado a menos 8. Lembrando que aqui basta a gente colocar um módulo, porque a gente já está dizendo qual é a direção e qual é a condição que a gente está colocando. Quando a gente escreve dessa forma, eu tenho aqui o 10 a menos 8, cancela aqui com 10 a menos 8, e eu simplifico aqui o 2 com esse 8. Aqui fica 4, aqui fica 1. Dessa forma, nós vamos poder escrever aqui que a distância 2, 3, que no caso já vou substituir pelo próprio D, dividido por quem? Por D mais 6, isso tem que ser igual a quanto? Se aqui está o ao quadrado, a gente tem que tirar a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada aqui, a gente tem o quê? Raiz quadrada de 1 quarto é igual a 1 meio. Pronto, agora a gente faz aquela famosa multiplicação de extremos pelos meios. Fazendo isso, nós temos o quê? 2D é igual a D mais 6. O D está desse lado positivo, ele vem para esse outro lado negativo, então a gente tem que D é igual a 6 centímetros. Ou seja, para que essa carga fique em equilíbrio, apenas devido à interação das forças elétricas, essa minha distância D tem que ser igual a 6 centímetros. Ou seja, a minha carga Q vai estar uma distância de 6 centímetros da minha carga Q2 e a minha carga Q3 vai estar uma distância de 12 centímetros da minha carga Q1. Bom, vamos agora para a questão P12. A questão P12, ela diz o seguinte: duas esferas condutoras idênticas e muito pequenas, de massa m igual a 0,3 gramas. Vamos anotar logo aqui essas informações. Eu tenho que a massa é igual a 0,3 gramas, que é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes 10 a menos 4 quilogramas, porque basta você dividir por 1000 para converter de gramas para quilogramas. No vácuo, suspensas por meio de dois fios leves, isolantes, de comprimento L igual a 1 metro, presos a um mesmo ponto de suspensão O. Estando as esferas separadas, eletriza-se uma delas com carga Q, mantendo a outra neutra. Em seguida, elas são colocadas em contato e depois abandonadas. Bom, sendo assim, o que é que nós vamos ter? Inicialmente, nós tínhamos como carga total apenas essa quantidade de Q que uma das cargas recebeu. Depois que você faz a eletrização por contato, a carga que cada um vai adquirir vai ser o quê? A soma total das cargas dividido pela quantidade total de corpos. Como eu só tenho a carga Q e dois corpos, cada corpo vai ficar com a carga Q1 igual a Q2 igual a Q sobre 2. Verifica-se que na posição de equilíbrio, a distância D que separa é de 1,2 metros. Então, eu também sei que a distância entre essas cargas é de 1,2 metros. Considere Q maior do que zero. E a gente vai utilizar a aceleração da gravidade local, G, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Dividir logo aqui o espaço para ver se a gente otimiza. Então vamos lá, ele quer que a gente determine o valor de D. Aqui o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que observar que essa figura, para estar na condição de equilíbrio, nós estamos formando aqui, ó, um triângulozinho retângulo,
aqui nessa carga, nós formos escrever as forças que estão atuando sobre ela, que vai ser a força peso, a força elétrica, e como a gente está aqui com um fio, nós temos uma tensão T nesse fio. Essa tensão T no fio, nós podemos decompor ela numa componente vertical, que eu vou chamar aqui de TY, e numa componente horizontal, que eu vou chamar aqui de TX. A relação que vamos ter é que essa tensão T, a componente TX e a componente TY vão estar formando um triângulo retângulo, cujo o ângulo θ aqui é o mesmo ângulo dessa inclinação. Quem não consegue observar isso, basta a gente lembrar do seguinte detalhe. Se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, esse ângulo θ é o mesmo valor desse ângulo θ. E aqui nós temos também a seguinte condição. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Esse ângulo é oposto ao vértice desse ângulo. E ângulos opostos pelo vértice também têm o mesmo valor de ângulo. Então, com isso, nós podemos escrever o quê? As relações trigonométricas para esse triângulo retângulo formado aqui das tensões. Seria o quê? Seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o meu TX, dividido pelo cateto adjacente, que é o próprio T. Daqui nós chegamos à seguinte conclusão, que o meu TX é igual a T seno de θ. A outra relação trigonométrica que a gente tem aqui é o do cosseno. Cosseno de θ equivale ao quê? Cateto adjacente, que é TY, sobre a hipotenusa, que é T. Dessa forma, nós temos que o meu TY vai ser igual a T cosseno de θ. E, por fim, a última relação que a gente tem para esse triângulo retângulo é a tangente de θ, que é quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar TX sobre TY. Do primeiro triângulo, nós também podemos formar a seguinte relação. Eu sei que essa distância vale 1 metro, que é o que a questão vem nos dizendo bem aqui. Isso aqui vale 1 metro. Como essa reta está no ponto médio que une as duas cargas e a distância total vale 1,2 metros, a gente tem que essa distânciazinha aqui vale 0,6 metros. Então, para eu poder calcular as relações trigonométricas nesse triângulo, basta saber qual é o valor dessa altura. Uma forma que você tem para fazer isso seria você usar o teorema de Pitágoras, onde você tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas aqui a gente pode fazer a seguinte observação. Esse lado 1 é a mesma coisa que eu ter 5 dividido por 5. Esse meu lado 0,6 é a mesma coisa que eu ter 3 dividido por 5. Então, isso aqui você tem um triângulo pitagórico, onde esse seu lado aqui que está faltando, ele vai ter que ser quem? 4 dividido por 5. E o 4 dividido por 5 é justamente 0,8. Sempre que você tiver um triângulo que você puder fazer essa relação, um triângulo pitagórico é aquele que você tem um cateto 3, o outro cateto 4 e a sua hipotenusa 5. Sempre que você puder fazer essa relação com todos os lados e a hipotenusa, você pode usar esse artifício para ganhar tempo. Então, desse triângulo aqui, o que é que nós vamos ter? Que o seno desse ângulo θ vale quanto? Cateto oposto, 0,6. Dividido pela hipotenusa, que é 1. 0,6 dividido por 1 é o próprio 0,6. O cosseno desse ângulo θ é o quem? Cateto adjacente, que é 0,8. Dividido por 1 vai dar o próprio 0,8. Por fim, a tangente desse ângulo θ vai ser quem? 0,6
dividido por 0,8, que eu posso escrever aqui 0,6 dividido por 0,8, como sendo simplesmente 6 dividido por 8, ou simplificando ainda, 3 sobre 4. Disso aqui a gente já tem logo uma relação de cara. Essa tangente, obviamente, é a mesma tangente dessa aqui. Ou seja, nós já temos de cara a seguinte relação, que o meu tx dividido pelo meu ty vale 3 sobre 4. Pronto. O próximo passo agora vai ser a gente poder fazer a análise. Como esse meu sistema está em equilíbrio, isso quer dizer o quê? Que todas as forças que estão na horizontal são iguais em módulo e todas as forças que estão na horizontais também são iguais em módulo. Em outras palavras, nós temos aqui que a minha força elétrica ela é igual à componente Tx da minha tensão do fio e que a minha força peso é igual à componente Ty da tensão nesse fio. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente pode simplesmente dividir uma equação pela outra. Se eu calcular aqui a razão de Fe sobre P, eu vou ter quem? Tx sobre Ty, que nós acabamos de ver que vale quanto? 3/4. Substituindo aqui esse valor, 3/4, nós fazemos novamente aqui extremos pelos meios e chegamos à seguinte conclusão. Na verdade, posso só isolar aqui o Fe, né? Eu chego à seguinte conclusão, que o Fe é igual, esse meu P está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando, vai ser igual a 3P dividido por 4. Agora é só a gente substituir todos os valores que nós temos. Quem é a força elétrica? É a constante K, que vai ser 9 vezes 10 a nona, que multiplica a carga Q1 vezes a carga Q2. Então, eu vou ter Q ao quadrado sobre 4. Lembrando aqui que a carga Q1 e a carga Q2 são iguais e valem Q sobre 2. Então, Q1 vezes Q2 dá Q2 sobre 4. Tudo isso aqui dividido pela distância entre elas. A distância entre elas é 1,2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a quem? A 3 vezes a massa. Quanto é a massa? A massa é 3 vezes 10 a menos 4, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 10. Tudo isso aqui vezes 10. Dividido aqui, então, por 4. Aqui, nós podemos simplificar esse 4 com esse 4. 3 vezes 3 dá 9, podemos simplificar com esse 9. E agora aqui a gente tem o quê? 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 1 vai ficar... Isso aqui tudo vai virar o quê? 10 elevado a menos 3. Então pronto, vamos isolar o Q2, o Q nessa equação. Isolando o Q agora nessa equação, nós temos o quê? Q é igual 1,2 ao quadrado. Tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 1,2 ao quadrado vezes 10 a menos 3. O 10 a nona está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Ele vai estar embaixo dividindo, então vou ter, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 9. E dessa forma, para eu poder calcular o Q, basta agora eu tirar a raiz quadrada desse número. Assim, nós temos o quê? Que o Q é igual a raiz quadrada de 1,2 ao quadrado é 1,2. Que multiplica 10 elevado a quanto? Menos 3 menos 9 dá menos 12. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 12 é 10 elevado a menos 6 coulombs. Ou eu posso escrever isso aqui como sendo 1,2 microcoulombs. No item B, ele pede para a gente determinar o quê? Deixa eu apagar isso aqui.
No item B, ele pede para a gente determinar o valor de uma carga Q pequena deve ser colocada no ponto O, a fim de que sejam nulas as forças de tração nos fios. Ou seja, é basicamente a gente fazer toda essa análise, só que agora, ao invés de eu estar fazendo o trato devido à tensão, o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar uma carga Q pequena nesse ponto, e ela é que vai ser responsável pelo equilíbrio desse meu sistema. Ou seja, vai gerar nessa cargazinha aqui agora uma força elétrica devido a essa cargazinha Q pequena que a gente vai colocar aqui. Então, toda essa análise que a gente fez vai ser repetida. Só que agora eu vou trocar, ao invés de estar usando uma tensão, vamos estar usando as componentes dessa força elétrica. Onde agora a componente Y dessa força elétrica é que vai estar equilibrada com a força peso. E a componente X dessa minha força elétrica é que vai estar se equilibrando com a força elétrica que a gente já calculou inicialmente. Então vamos fazer exatamente a mesma análise. Dessa forma, o que é que acontece? Nós vamos ter apenas que fazer o seguinte. Nós vamos ter as condições que a força elétrica X vai ter que ser igual à força elétrica E que a gente já tinha inicialmente. A força elétrica Y vai ter que ser igual àquela componente da força peso. E nós vamos ter que a razão da força elétrica X dividido pela força elétrica Y também tem que ser igual a 3/4. Quem é a força elétrica? A força elétrica, vou chamar aqui esse outro aqui de linha para não confundir, né? A força elétrica, devido àquela cargazinha aqui pequena que a gente colocou, vai ser quem? K, Q grande, Q pequeno, dividido pela distância entre elas ao quadrado, onde essa distância é o próprio L. Dessa forma, o que é que nós temos aqui? Que a força elétrica vai ser o L é 1, como nós já vimos, a própria questão já nos deu, que o L vale 1. Então, dessa forma, nós temos 9 vezes 10 a nona, que multiplica a carga Q, que a gente calculou há pouco, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o valor da carga Q pequena. Tudo isso dividido por quem? Por 1 ao quadrado. Dessa forma, eu tenho que essa força elétrica vai ser quem? 10,8, que é 9 vezes 1,2, que multiplica 10 elevado ao quê? 10 a 9 vezes 10 a menos 6 dá 10 a terceira, que aqui a gente pode escrever também como sendo 1,08 vezes 10 a quarta, que. Pronto, aqui achamos a força elétrica. Agora, para a gente poder calcular quem vai ser esse Q, basta a gente pegar a relação individual de cada um aqui. Nós temos o quê? Que a força elétrica X, ela vale quem? O meu FE seno de θ. Nós tínhamos também que o FEY vale quem? FE cosseno de θ. Só que também nós temos as seguintes relações, né? Ó. O FEX, ele é aquela força elétrica linha que nós tínhamos. E o FEY é a própria força peso. Então vamos pegar aqui o FEY, que ele é igual à força peso. E vamos usar essa igualdade aqui para poder achar o que está faltando. Então vamos lá. FEY é o quê?
1,08 vezes 10 à quarta Q, que multiplica o cosseno desse ângulo. O cosseno nós vimos que vale 0,8. Isso aqui tem que ser igual a quem? Ao peso. Quem é o peso? 3 vezes 10 a menos 3. Então pronto. Quem vai ser minha carga Q? A minha carga Q pequena vai ser 3 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,08 vezes 0,8 vezes 10 elevado à quarta. Dá quanto? Dá 0,864. Tudo isso aqui vezes 10 à quarta. Então, aqui nós temos o quê? Que o meu Q pequeno vale. Quanto é que dá 3? Quanto é que vai dar essa fraçãozinha aqui? Essa fração, essa divisão dá aproximadamente 3,47 vezes 10 elevado a quanto? O 4, eu tenho a divisão, então vai ser menos 3 menos 4, que dá o quê? Menos 7 coulombs. Ou eu deixo a resposta dessa forma, ou eu posso escrever assim. Peraí que agora que eu prestei atenção numa coisa, pessoal. O Q que a gente encontrou no item A não era o valor da carga que estava sendo pendurada ali. Era o valor do Q que ele pediu para a gente colocar. A carga que a gente tem que estar utilizando, na verdade, ela vale Q dividido por 2. Então a gente tem que utilizar aqui nessa fórmula, na verdade é Q dividido por 2. Então para aproveitar aqui nossas contas, ó, trocando aqui o Q por Q sobre 2, aqui a gente vai ter que multiplicar por 1/2. Aqui também é só multiplicar por 1/2. Também só multiplicar por 1/2 nessa linha. Aqui do lado esquerdo é que a gente vai ter, que vai ser dividido por 2, esse resultado. Então aqui eu basta multiplicar por 2. Nessa outra parte basta multiplicar por 2. Então eu basta multiplicar por 2 esse resultado que a gente encontrou. Então desse modo nós temos que o nosso Q vai ser aproximadamente, esse valor multiplicado por 2 dá 6,94. Bom, então a gente pode deixar dessa forma, ou então vamos fazer em notação científica não, a gente pode escrever como sendo 0,694 microcoulombs. Pronto, por fim, vamos fazer agora a questão P13. A questão P13 diz o seguinte: um pêndulo elétrico de comprimento L e massa M igual a 0,12 kg, eletrizado com carga Q, é repelido por outra carga igual fixa ao ponto A. A figura mostra a posição de equilíbrio do pêndulo, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule Q. Então vamos lá. Eu tenho que a distância D vale 0,3 metros. Eu tenho que a minha massa M vale 0,12 kg. Aqui eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 a menos 1. E aqui eu posso escrever como sendo 1,2 vezes 10 a menos 1. Aqui metros e aqui quilogramos. Eu tenho que o meu G vale 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui de cara a gente já consegue ver logo que esse nosso comprimento L vale 0,5 metros com base naquela informação que eu ensinei na questão anterior. Aqui você tem um triângulozinho retângulo. Se esse lado mede 0,3, que é 3 dividido por 10, e esse lado aqui mede 0,4, que é a mesma coisa que 4 dividido por 10, a minha hipotenusa vai ter que ser 5 dividido por 10. E 5 dividido por 10 é 0,5 metros. Pronto. Agora a gente vai fazer aquela mesma análise que a gente fez na questão anterior. Você aqui tem um ângulo θ, e com isso você forma
esse seu triângulo retângulo aqui. Desse triângulo retângulo, eu sei que o seno de θ vale cateto oposto, 0,3, dividido pela hipotenusa, que é 0,5, que eu posso escrever isso aqui como sendo 3/5. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 0,4, dividido pela hipotenusa, que é 0,5, que a gente pode escrever como sendo 4/5. E a tangente desse meu ângulo, θ, vale cateto oposto, 0,3, dividido pelo cateto adjacente, 0,4, que eu posso escrever como sendo apenas 3/4. Para que esse meu sistema fique em equilíbrio, nós vamos ter aquela mesma condição. Aqui vai estar tendo uma tensão T nesse fio. Essa tensão T, eu decomponho ela numa componente TY na vertical e numa componente TX na horizontal. Lembrando aqui que esse ângulo θ nós já vimos e já mostramos que é esse mesmo ângulo θ aqui. Pegando agora as relações trigonométricas no triângulo formado pela tensão e suas projeções, nós vamos ter o quê? Que o seno de θ vale quem? Tx sobre T. Daqui a gente tem que Tx é igual a T seno de θ. E o seno de θ a gente já viu que é 3/5. Então, vamos escrever logo esse valor. Vale 3t sobre 5. O cosseno de θ vai ser quem? Ty sobre t. Dessa forma, nós temos que o nosso Ty vale 4t sobre 5. Por fim, a tangente desse ângulo θ vai ser quem? Tx sobre Ty vai valer, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, vamos ter como resultado 3/4. Pronto. Temos todas as informações que a gente precisa. Basta a gente lembrar que essa minha componente Tx, ela vai se equilibrar com a minha força elétrica e a minha componente Ty vai se equilibrar com a minha força peso. E da mesma forma que a gente fez na questão anterior, nós vamos ter o quê? Quando eu pegar aqui essa minha relação, Fe igual ao meu Tx e o meu peso igual ao meu Ty, basta eu dividir essa equação. Eu vou ter que Fe sobre P vai ser Tx sobre Ty, que é igual a 3 sobre 4. Dessa forma, nós podemos escrever o nosso Fe como sendo 3P sobre 4. E substituir agora os nossos valores. Quem é o Fe? É K, 9 vezes 10 a nona, que multiplica. Quem é o Q? É justamente o que a gente quer encontrar. Q1 vezes Q2 vai dar Q ao quadrado. Tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância, nós vimos aqui que é 3 vezes 10 a menos 1. Então, vai ser 9 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ser igual a quem? A 3/4 do peso. Quem é o peso? É a massa, que nós já vimos aqui, que vale 1,2 vezes 10 a menos 1, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Quando você fizer o produto entre esses dois, nós vamos ter aqui como resultado apenas 1,2. Desse lado, esse 9 cancela esse outro 9. Quando você fizer aqui a subtração, esse 10 a menos 2, que está aqui embaixo, vem aqui para cima, positivo. E se eu isolar o Q nessa equação, nós vamos ter o quê? Que o Q é igual a raiz quadrada de 3 vezes 1,2
2 dá 3,6. O 10 elevado a 11 aqui embaixo, aqui em cima está positivo, vem para esse lado daqui positivo, então ele sobe sendo negativo. Então vezes 10 elevado a menos 11, tudo isso aqui dividido por quem? Por 4. 3,6 você pode dividir facilmente por 4. 0,9. 0,9 é a mesma coisa que eu escrever como sendo 9 vezes 10 a menos 1. Isso aqui, então, multiplicado por 10 a menos 11. E agora, só tirar a raiz quadrada, que é igual a quem? Raiz quadrada de 9 é 3, que multiplica 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 11 dá 10 a menos 12. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 12 é 10 a menos 6 coulombs. Ou você pode escrever dessa forma, ou você lembra que 10 a menos 6 coulombs é a mesma coisa que 3 microcoulombs. E pronto, com isso, nós calculamos o valor dessa minha carga Q. E pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha sido inscrito. Ative o sininho das notificações para você saber sempre que tiver algum vídeo novo. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário você pode fazer aqui no próprio vídeo ou lá comigo nas redes sociais. Até a próxima.